Estamos de volta para o terceiro e último bloco e a pergunta que o Narciso deixou foi essa, doutor Eduardo Faria, se o PT e o PCdoB, se o casamento continua. Olha, o PCdoB e o PT, eu botaria também PSB, eu colocaria a Rede, colocaria o PSOL também. Nós temos muitos pontos em comuns de como enxergar a sociedade, como enxergar as saídas para os grandes desafios que estão colocados para a nossa sociedade. Eu acho que isso é que vai nos unir. Com relação a assim, quem vai lançar o candidato, quem não vai, eu acho que isso é ainda prematuro. Nós precisamos primeiro, eu diria, repactuar os nossos princípios, as nossas ideias, os nossos sonhos com a sociedade. Eu acho que nós tivemos, como eu disse ainda há pouco, no bloco passado, um revés político importante. Acho que nós perdemos a linha de comunicação que nós sempre tivemos com a sociedade. Eu me lembro que nós passamos eleições muito difíceis, mas a gente não perdia o diálogo e o debate com a sociedade. A gente discutia nas reuniões, era tudo, mas a gente ia repactuando. Nós perdemos esse pacto. As razões eu não vou entrar aqui porque o tempo não permite. Sim, mas a questão... Agora, eu acho que nós temos muita coisa em comum com o PT, com o PSOL, com a Rede, com o PSB. Mas as coligações proporcionais não vão mais. Não vão ter. Nós estamos falando de majoritário. E como a eleição vai ser municipal, nós podemos ter arranjos diferenciados nesse campo em vários municípios. Vereador Eduardo, eu não sei por que eu tenho uma vocação para ser contra. O senso comum. Isso é bom. Isso é ótimo. A Frente Popular ganhou 5 eleições consecutivas para o governo do Estado e 4 para a Prefeitura. Ao menos que ela tivesse a pretensão de ganhar todas, é que ela podia se considerar derrotada. Porque a democracia tem um tempero, que esse tempero é formidável, que é chamada alternância do poder. Será que isso não foi um freio de arrumação? Eu acho que você tem razão. Inclusive, um companheiro nosso que estava discutindo com a gente disse: pessoal, peraí, nós ganhamos 20 anos de... Queria permanecer quanto? Mais 20? Vamos momento dar um tempo. Queria. Respirar. Se dependesse deles, queria, né? Não, mas aí não, certo. Combinaram muito bem com a população. Sim, é possível. Mas é um exercício muito complicado. Eu acho que talvez esse tempo de ir ao chão da derrota, pegar novos ares, até para saber... Eu quero começar a fazer essa pergunta que o Emerson, e depois ele responde até como Maduro está tentando na Venezuela. Algumas doenças que foram relativamente, eu não digo controladas, mas que diminuíram sensivelmente no passado, hoje retomam com toda a força, aqui em Rio Branco e nos municípios acreanos. Por exemplo, malária. Malária em Cruzeiro do Sul é um negócio terrível. Dengue, aqui em Rio Branco, em Cruzeiro, em todo canto. Isso não tem a ver com os péssimos serviços públicos e também um certo ar de envolvendo a cultura também do nosso povo? É para você, inicialmente. Depois ele como médico. Claro, a gente tem que ter uma cultura da prevenção. Essa não é uma cultura existente hoje no Brasil como um todo, né? Você espera primeiro acontecer para depois remediar, enquanto que a gente poderia já prevenir, até porque isso é recorrente no nosso município e também no nosso estado. É claro, Rio Branco sempre, se não cuidar, vai ter esses problemas dessas doenças sazonais. Mas o nosso infectologista aqui pode dar... Está entre a cruz e a espada, né? Porque ao mesmo tempo que é médico e infectologista, também tem que fazer a defesa da prefeitura. Mas eu acredito sempre na conscientização, na prevenção e principalmente na educação da população. Tu sabe que é uma das coisas que me fez ir para a infectologia, porque ele juntou as duas coisas que eu gosto, medicina e política. Porque tem muito a ver as doenças infecciosas, a chamada doença negligenciada, como malária, tuberculose, com o processo social. Então, onde você tem a pobreza, rancenismo, você tem a pobreza, onde você tem um abandono, onde você tem uma gestão fraca, as doenças desse tipo avançam. Então, aqui eu estou querendo reconhecer que, em alguma medida, eu acredito que foi no processo de municipalização das ações da chamada Fundação Nacional de Saúde, que era nacionalizada, estadualizou, lembra? E depois municipalizou. Acho que no Juruá nós atrasamos o processo de municipalização. Eu acho que no momento em que a gente demorou passar para os municípios, dando as condições para o município tocar ali, a gente pode ter sido ali o grande momento em que a malária mas vereador, acendeu e a gente não controlou nunca mais. Vereador, tudo bem.
Mas a gente pode imaginar, e eu não vou citar aqui o nome, até para não menosprezar a falta de estrutura do município em referência, mas tem determinados municípios no Brasil, dos 5.560, que não tem condições de cuidar das atenções primárias de saúde. Tem. A Constituição que vocês fizeram, e aí não estou culpando de jeito nenhum, mas ela foi uma Constituição, vocês sabem disso, municipalista, que passou um monte de obrigações aos municípios, e a gente não teve a tal reforma tributária que passasse também o recurso. Então, muitos municípios, você tem razão, são obrigados a cuidar de alguns serviços, um deles é a atenção básica de saúde, no que diz respeito ao controle das endemias, e não tem recurso. Mas culpe essa de responsabilidade ao seu Osmi Lima, e não a mim. A minha nota foi 0 na Constituinte, tá? Nessa parte aí. Não, nas questões sociais. Que Porque eu acho... Porque ele tinha uma visão de empresário. Não era empresário moderno de hoje. Não era empresário moderno de hoje. Aquele empresário atrasado, e só via ele, entendeu? E eu tinha uma visão mais moderna de ver a população socialista, socialista não. Eu diria que até socialista. É a minha visão. A nossa posição, daí essa diferença aqui. E eu quero dizer uma coisa ainda, senhor Narciso. Eu nasci em Cruzeiro do Sul, que é toda honra, porque é aquela bela cidade europeia. Nunca tive uma malária durante a minha infância e adolescência que eu vivei dentro da cidade. E hoje a população está pegando malária dentro da área urbana. Ali eu acho que você tem uma força-tarefa que espero que agora o governador Gladys quer de lá, junto com a Secretaria de Saúde do município de Cruzeiro do Sul, consigam fazer um trabalho que eu acho que é possível, de controle efetivo ali. Mas eu acredito que foi ali na municipalização, porque aí você tem a experiência do município, você tem a experiência de quem vai cuidar, recursos, uma série de coisas que fez com que a malária subisse. E essas doenças, quando elas chegam, difícil você controlar, mas é possível. Então eu acredito que a gente vai conseguir fazer isso. Falei, fui o primeiro a falar. Foi, puxou. Vereador, uma perguntinha minha também capciosa. Tranquilo. O Narciso é bom que ele avisa. Quando eu venho para o programa, Narciso, eu fico concentrado e esperando tudo, porque eu sei que... Não é para ter avisado não, Narciso. Também de parte deles, né? Neste país que que a gente só se preocupa com a próxima eleição, mal termina uma, começa-se outra. Você viu o Bolsonaro em Davos, ultimamente? Apresentou o João Dória já como futuro candidato a presidente da República. Quem sabe até o próprio Bolsonaro não pretende ser candidato. Dória para poder... Na hipótese da atual prefeita vir a ser candidata à reeleição, o PT abdicaria de candidatura à prefeitura para apoiá-la? Olha, você sabe, eu sou do PCdoB e eu não teria aqui autorização do PT ou nenhuma intenção do... Não, nós estamos falando de prospecção. Delegação do PT. Nós estamos lucubrando. Mas eu quero pegar com o histórico que nós temos. Você lembra? Isso era muito rico na gente. O que a gente botava sempre em votação era o projeto. Quem vai conduzir o projeto? Se era o Binho, se era o Jorge, se era o Tião, se era a Marinho, se era a Angelina, se era a Marcos. Era um processo secundário a todo um processo de um grupo, de um projeto. Eu acho que nós perdemos foi isso. A gente precisa resgatar novamente. E aí eu coloco inicialmente esses partidos que eu já elenquei. PT, PCdoB, PSOL, Rede, PSB, aqueles que foram impossíveis da gente juntar, preparar um projeto, preparar uma proposta para discutir com a sociedade. E aí a gente vê qual é o nome que pode conduzir isso. Eu acho que a prefeita Socorro Neto está bem posicionada, porque é a atual prefeita da capital. E acho perfeitamente possível ela ser a condutora desse projeto como um todo. Agora, isso é muito cedo. Acho que a gente precisa primeiro sentar. Mas os caminhos políticos, estou falando de gestão, os caminhos políticos que ela está abrindo não levam a esse pensamento. Com o PT e o próprio PCdoB. Mas como assim? Não entendi. Por exemplo, o que a gente sente. Seja mais claro. Clareza. Ela tem. Ela retirou do processo o PT, praticamente, da prefeitura.
Isso aí é claro. Não, Astério. Não. Está tendo muito problema. Sim. Porque também, essa reforma. A reforma, nós sempre a prefeita era correta e tinha que fazer. Precisa fazer A partir mesmo. do momento em que ela deixa, por exemplo, um secretário de saúde do PT, mas ele não é indicação do PT, é a escolha dela. É justamente o contrário do que a Frente Popular fazia, que o senhor disse agora. Não, Não é o partido que está indicando. Se você for pegar o primeiro governo do Jorge Viana, A substituição do Márcio. Dos partidos. A substituição do Márcio. Não agradou o PCdoB, pelo menos a deputada Perpétua Almeida manifestou na rede social. Não é esse sentido. Tanto é que o substituto dele é alguém tão importante para o partido e tão arraigado no partido quanto o Márcio, que é o Moisés Diniz, dirigente, dos mais qualificados. Não é essa a questão. Nós não podemos passar para a sociedade de que nós somos contrários ao que a prefeita está fazendo do ponto de vista da contenção de despesa. Correto. Mas vamos dar E aí, vamos dar oportunidade ao nosso vereador Emerson. Discutiu com o PT, discutiu com a Então, gente, vem discutindo É o com a seguinte, gente. Emerson, você foi eleito pelo PSL. Hoje está sem partido. Claro que você, se for para a reeleição ou para tentar outro cargo, prefeito, quer que seja, vice, você precisa de um partido. Você está estudando os partidos para ver qual é aquele que tem um melhor perfil para que você se filie para colocar as ideias desse partido? Porque você sabe que nós temos um problema seríssimo nas próximas eleições e positivo. Positivo, diga-se de passagem, né? Eu vou dizer 3 vezes. É o fim das coligações nas eleições Fim das proporcionais. coligações. Falta o fim da reeleição, né? Para completar o pacote. Já me lançaram candidato à reeleição, já me lançaram candidato a prefeito, mas de E eu fato tô lançando não tem... candidato a vice também. mas de fato não tem nada decidido, a gente tem uma Mas eu preocupação não muito assumi grande com o compromisso nosso de voto mandato. com ninguém, tá? Sim, mas de fato a gente está muito preocupado com o nosso mandato, porque realmente Rio Branco precisa de uma atenção e de um carinho muito grande. Estou estudando sim os partidos. Aquele grupo que te elegeu continua. Na verdade Aquele é um movimento. movimento, Movimento, né, de pessoas insatisfeitas com as práticas na política, enfim. Mas eu tenho estudado sim os partidos, por exemplo, o Partido Novo é um partido que tem me chamado muita atenção pelas práticas muito semelhantes a que eu venho tendo aqui, mas que não existe diretório ainda aqui no nosso estado do Acre. Né? Quem sabe se um dia A vier decisão pra cá, é pode ser pessoal ou é coletiva? É coletiva. Não. A gente sempre deixa bem claro que a gente não toma decisões sozinhos, né? Existem muitas pessoas envolvidas que estão próximas, nos dando apoio, nos dando força, e a gente sempre tem que consultar essas pessoas que Mas, estão mas próximas. vereador, ainda todos a nós. pergunta do Osmi foi muito pertinente. Você acha a silhueta do Partido Novo está lhe agradando? Mas você, se você pretender ser candidato a vereador ou a prefeito por este partido, esse partido tem que estar estruturado não a ponto de formar Chapa de vereadores. uma chapa de vereadores, Ter palanque, né? para ele dar Não palanque. vai dar para ser individual, não. Não dá. O individualismo, daí a vantagem da não candidatura do voto avulso, da candidatura avulso, e da necessidade, aí sim, da redução do número de partidos E políticos. do fortalecimento dos E partidos. essa redução ela vai Porque você vai ter se o voto dar distrital naturalmente. também. Naturalmente, porque à medida que um maior número de partidos agora nessa eleição municipal não vai conseguir formar chapa. Mas só para Portanto, não vai finalizar, essa conseguir inclusive eleger. é uma das ideias Eles que eu vão- defendo, que eu acredito que tem que ser os mais bem votados. Essa história de... Como é que é? Eu acredito que tem que ser eleito os mais bem votados. Não. Aí é Você tem majoritário. os 17. Aí é só sistema Aí, majoritário. pra eleição não é do majoritária, proporcional. tudo bem. Mas é uma das reformas que eu defendo. O voto, Porque eu quando não se acho escolhe os mais justo, Mas é votados... contraditória. Na hora que tu pede para ser o mais votado, Mas os qual é a avulsos contradição? não entram. Mas qual é a Os contradição de avulsos não entram. você escolher aqueles que a população que decidiu? Olha, a O população... sistema, Porque, veja bem, como você veja está bem. falando, só para... Mas essas escolhas não é aleatória. essas Você escolhas faz, têm por exemplo, um tiririca, interesses. eleger 2, 3, Já acabou aquilo. com a menor votação possível. Já acabou. Não, aquilo Então, até já acabou. é uma defesa que nós temos que fazer. Os mais Tinha bem que votados. corrigir aquilo, tu tem Se a razão. gente pegar a própria Câmara de Vereadores, tem gente que entra com 1.300 votos. Enquanto alguém que tem 2.500, Você sabe qual é o 2.600, princípio? é um sistema injusto. Pois é, vereador Emerson. Chegamos ao Quando final. se acabou, quando se acabou, ou quando se proibiu a coligação, o sentido é fazer com que se fortaleçam os partidos. Eu volto a repetir, os partidos é que são permanentes.
votar em pessoas é um equívoco. Aí que tá. É um equívoco. Não Você é um pode equívoco. votar. Você hoje só vota em pessoas porque não existe partidos programados. Não, só vota em pessoas porque as Chegamos pessoas querem votar ao nas final do pessoas. Ninguém quer programa. votar em partido. Mas isso é ruim para a Ninguém quer votar em democracia. partido. Isso é ruim para As pessoas querem votar em É isso que eu queria que tu pessoas. entendesse. Isso é ruim para a democracia. A Alemanha vota em pessoas em Então, partidos. a própria população É não misto. sabe o que é A melhor para ela, é isso que democracia vocês estão querendo não dizer? sabe, Porque se você sabe. consultar qualquer um, vai querer votar em O partido, quer debate votar tá em bom, pessoas. o debate tá bom, mas você estourou. Então, vocês Você estão- não é- aí vocês você estão não é querendo o dizer único que a a própria pensar população não Quero sabe o que é melhor para agradecer ela. a participação de todos. Não, e como você tem muita gente Muito pensando obrigado também. pela A participação maior parte de da todos. população. Só concluindo aqui, só para Muito- concluir, dá só um minutinho para concluir. Menos de um minuto, já estourou o Você tempo. quer que. Você pode se gostar ou não, porque geralmente tem um segmento ligado à chamada esquerda. Eu não gosto dessa denominação, que gosta muito de ir para Miami visitar Nova York e odeia os Estados Unidos. Royal Label. Já. Mas qual que é a pergunta? Não, Não, é você pergunta, vai perguntar, não, mas é encerrou só o para programa. concluir. Ah, tá, você vai Só falar. para Eu vou concluir. ter que encerrar o programa. Mas quer uma beleza de sistema político partidário melhor do que os Estados Unidos. Há 250 anos, a casa constituída com representantes de dois partidos, o democrata e o republicano. Aí, o maior impasse que pode acontecer é o que está acontecendo E as hoje. candidaturas independentes lá? Tem? Tem. Chegamos ao final do programa. Mas não sobrevivem. Muito obrigado. Mas nem você Mas eu sobreviveu. tenho a possibilidade, existe a liberdade. Obrigado aos telespectadores por nos acompanhar nesse debate saudável, democrático. Doutor Eduardo, muito obrigado pela sua vinda mais uma vez. Emerson, muito obrigado também Eu pela sua agradeço vinda pelo aqui. convite, foi excelente aqui a nossa conversa. Osmir, Vereador, nós deixamos o tempo de curto, de pensa que passa rápido, nós deixamos de abordar uma série de temas que eu tinha aqui rascunhado, como, por exemplo, a questão do trânsito, essa coisa toda. temos né? que voltar, né? Município, podemos cidade. deixar pro próximo, então. Para o Cidade, próximo. sim. Mas uma coisa é preciso dizer. É preciso haver uma reforma tributária para fortalecer estados e municípios. Os municípios, os estados brasileiros estão com extrema dificuldade e os municípios brasileiros, 5.560 municípios, estão miseráveis. E isso não pode continuar, porque o cidadão vive no município. Nós precisamos fortalecer E eu concluo dizendo o Obrigado. seguinte, eu concluo aqui pedindo ao líder da prefeita que ela nunca mais desdenhe de quem reclamar dos buracos de Rio Branco. E por que não pode desdenhar? Porque Rio Branco tem tanto buraco na rua, que já tem buraco nas calçadas, na fila esperando para ganhar as ruas. Eu diria mais Terminou o programa. buraco dentro do buraco. Tem buraco parindo buraco. Tem. Meu Deus, tem buraco parindo buraco. Isso aí é de... Obrigado. Obrigado. Ficamos por aqui. Até a próxima semana com o Tribuna Livre. Obrigado. Tenha um bom final de semana.